Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos! Estamos de volta para trazer as novidades do Mostre Todos para vocês. Pera aí, gente, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Sei que o meu horário tá totalmente louco, né? Eu sei que vocês estão acostumados ali, né? Eu, particularmente, gosto de lançar vídeos em horários bons pra vocês, né? À tarde, talvez você tá saindo do trabalho, você está chegando em casa, no almoço, pra gente almoçar junto, meu amigo. Você almoçando aí, ouvindo as novidades fluminenses. Só que, galera, nessa época de informações do jeito que a gente tá vivendo, é um pouco difícil, tá? E peço perdão, porque eu não quero trazer um vídeo repetindo a mesma coisa que eu falei no outro. Eu quero trazer coisa nova, né? Então é isso. Primeira coisa nova que eu quero trazer pra você é que acabou a era de Everaldo no Fluminense, senhoras e senhores. Gente, eu me sinto mal em comemorar a saída de um jogador. Meu Deus, porque eu sei que o Everaldo não deve estar jogando mal porque quer, fazendo de ruindade, né? O que não aconteceu, não deu certo, não funcionou, né? Então o Fluminense anunciou aí, ó, o Fluminense informa que acertou a transferência por empréstimo de Everaldo ao Bahia, com vínculo até válidos até 2026. O clube deseja sucesso ao atacante da temporada. O que tá acontecendo aqui? E eu vou te explicar, tá? Se a gente pegar aqui o contrato do Everaldo com o Fluminense, a gente vai ter uma situação. O contrato do EV com o Flu vai até o fim de 26, tá bom? Não rolou renovação. Já te adianto aqui. Não rolou nenhuma renovação. Então, o que isso aqui aponta pra gente? Que o Everaldo, ele vai pra nunca mais voltar, tá? Por quê? Porque o Fluminense, como ainda tinha um ano de contrato, o Fluminense libera ele pro Bahia. A gente não sabe ainda se o Bahia vai pagar um valor pro Fluminense, né? Não se sabe. Mas o que a gente sabe, informações da galera do GE, um monte de gente falou sobre isso, né? Até a galera de lá mesmo, né? Da Bahia, o que a gente sabe é que o Fluminense vai dividir salário, né? Então, vamos supor que o Everaldo ganha aqui $500 mil, que é por aí que ele ganhava, né? Então, assim, o Fluminense vai pagar uma parte, não se sabe qual parte, e o Grupo City, né? Para quem não sabe, o Bahia hoje pertence ao Grupo City, o mesmo grupo do Manchester City, né? Então, assim, é uma galera endinheirada, então o Fluminense vai ajudar a pagar aí o salário. Eu vi que muita gente ficou chateada com isso. Poxa, ainda vamos pagar salário do Everaldo. Galera, mas eu preciso falar uma coisa com vocês. Às vezes é melhor pagar parte do salário do que pagar o salário inteiro e às vezes você ter o jogador aqui e ele tirar a vaga de outros jogadores que podem chegar, tá bom? Então é isso. Everaldo foi pro Bahia, né? Eu, de forma humilde, desejo todo o sucesso para ele, toda a felicidade do mundo, mas não deu certo. A verdade é essa, não deu certo Everaldo com a camisa do Fluminense, tá bom? Só que eu quero falar uma coisa pra vocês. Neste exato momento, sem contar com Denis Bouanga, que tá pra chegar aí, se Deus quiser, meu pai. Tem até notícia importante aqui nesse vídeo sobre ele. Fluminense atualmente só tem JK e Germancano, tá? Só que Germancano tá lesionado. Germancano tá lesionado mesmo. Então, assim, ele ainda tá se recuperando da cirurgia. Então, a situação do Fluminense está complicada em relação ao centroavante, né? O Fluminense agora só tem basicamente o JK. Porém, Zubeldia na coletiva falou isso aqui, olha só. Que o Matheus Reis está treinando na posição de centroavante. Então, o Zubeldia estaria ali preparando, entre aspas, o Matheus Reis para ser utilizado de centroavante, né? No lugar ali de JK, quando o JK não tiver. E aqui, cara, eu até perguntei pros amigos do Xerém Stuff, que acompanham exclusivamente, né, ali o Fluminense na base. Perguntei pra ele, cara, você sabe alguma coisa, se ele já atuou na base? Ele respondeu o seguinte, já fez algumas situações de jogo, né, mas bem pouco. Então, assim, realmente não é novidade pro Matheus Reis, né, já fez a posição também, não é ali a dele, né? Porém, se a gente parar e falar sobre características, ele tem boas características para ser
talvez aquele centroavante de mais mobilidade, tipo um Caio Jorge da vida, sabe? Um cara com mais velocidade, atacar espaço vazio, força física nesse sentido, né? Diferente daquele centroavante mais de área que recebe a bola, tipo um Carlos Vinícius, né? Aí o Fluminense estaria ali tendo o Matheus Reis. Então o Matheus Reis pode ser utilizado de centroavante segundo o Zubeldia na coletiva, tá, pessoal? Então isso rolou lá. A gente fica na esperança, né? Porque, cara, se a gente conseguir encaixar ali o Matheus Reis, vai ser excelente. Porque Matheus Reis é um jogador que tem muita qualidade. Mas, sobre centroavante, estamos à espera de Denis Bouanga, tá? Com isso, vamos então começar a falar do Denis. Mas antes, com a saída do Everaldo, eis que a notícia do Hora do Flu / bastidor do Flu, né? Nosso amigo Thiago Manolo, deu green, né? Acertamos. Olha só, visando o planejamento da temporada, a diretoria do Fluminense decidiu que Everaldo, Keno e Thiago Santos não fazem parte dos planos. Com a saída do Everaldo confirmada hoje, a informação que a gente trouxe para vocês aqui há um bom tempo foi confirmada, tá? Então a gente tem informação do Hora do Flu sendo confirmado. Por que que é importante mostrar isso aqui? Eu sei, a grande maioria de mais de 90 mil inscritos aqui do canal, e por sinal, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, tá? Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho tricolor para todas as notificações, tá? Muito obrigado. Mas assim, a grande maioria de vocês, de fato, sabe que a gente faz um trabalho, faz um trabalho ali sério. A gente sempre manda o Manolo no próprio Fluminense, cobrir tudo. Então, assim, existe um trabalho sendo bem feito aqui, pelo menos eu julgo assim, e vocês também, né? Então, mas é sempre importante, galera, a gente mostrar. Porque tem muita gente que acha que o canal Hora do Flu é apenas um canalzinho de fala ali. Não, a gente faz esse trabalho jornalístico também de apuração de informação com o nosso querido Thiago Manolo, né? Ele é o repórter do canal Hora do Flu. Então a gente tem aí mais uma informação. Parabéns ao Thiago Manolo. Acertamos aí mais essa. E o Fluminense, a gente sabia que não fazia parte dos planos e agora os três estão fora do Fluminense. Keno e Thiago Santos no Coritiba. E o Keno fez um bom jogo contra o Cruzeiro, eu assisti. E o Everaldo agora indo para... Sim, senhoras e senhores, o Bahia. E o curioso é que ele veio do Bahia pro Fluminense e agora ele sai do Fluminense pro Bahia. Tem coisa no futebol, gente, que eu não consigo entender, né? Assim, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas, cara, tem coisa no futebol que não faz sentido nenhum. Tu imagina o Grupo City compra o Fluminense. Aí eu já penso, cara, se o Grupo City compra o Fluminense, eu espero que o Fluminense vai contratar jogadores, né, absurdos. Aí os caras me falam, o Fluminense tá contratando o Everaldo. Pô, irmão, rapaz, o torcedor do Bahia ficou um pouco irritado, né? Mas agora, essa batata quente não está mais na nossa mão, né? E é isso, galera. Vamos continuar aqui com as informações, porque claro que tem informações em relação ao nosso querido Denis Bouanga, tá? E a informação é esta daqui. Essa daqui, ó. Duas informações. A Aline Nastari trouxe que o LA FC, né, que é o clube que hoje está o Denis, recusou a proposta do Fluminense de 15 milhões de dólares. Só que o que acontece aqui? Eles recusaram a proposta não por causa dos valores, porque ela mesma vai falar que eles aceitaram o valor total. Eles recusaram, entre aspas, essa proposta, segundo a Aline, por causa da forma de pagamento. Beleza? Então o que acontece? O Fluminense já melhorou as parcelas, tá? E agora segue as negociações e o Fluminense esperando ali a resposta do Los Angeles. Caso a resposta do Los Angeles seja ok para as parcelas, o Fluminense já pode até anunciar o Denis Bouanga. Por quê? Porque entre o jogador e o Fluminense tudo está devidamente esquematizado, acertado, tá bom? Complementando a informação, a gente teve também a informação do nosso querido Lucas, lá do Globo, que o Fluminense mantém cautela na Operação Grande, né, por Bouanga. Falei errado, né, Bouanga. Gente, Denis Bouanga, né, Bouanga. Obrigado, diretor. Denis Bouanga. Minha cabeça às vezes ela dá esse bug. Então a gente tem aí essa situação também, né? Os clubes vêm conversando e resolver o seguinte impasse: o valor e o prazo das duas primeiras parcelas. Então não é questão só da parcela, tá? É em relação ali às duas primeiras, né? O que eu ouvi é que o LA quer
pelo menos essas duas parcelas, ou a primeira parcela, uma parcela maior, né? Mais gorda ali. Porque eles querem usar esse dinheiro já para tentar trazer ali um reforço. Nosso Thiago Brandão, também lá da MLS, falou que o LA também queria contratar um substituto antes de liberar o Denis Boagan, tá? Então, assim, a gente precisa ter calma. A gente precisa ter tranquilidade, porque contratar um jogador desse nível, desse tamanho, é assim mesmo, galera. Exige calma, exige tranquilidade. A gente tá falando de altas cifras, nós estamos falando de 15 milhões de dólares, né? Nós estamos falando de um jogador que entrega números absurdos, né? Gigantescos. Então, assim, isso precisa ser falado e precisamos ter calma. Meu medo é que, como o negócio tá muito transparente já, pintar talvez um clube interessado, né? No Denis Boagan. E sabe, atrapalhar ainda mais. Então, assim, por mais que eu respeite a cautela da diretoria do Fluminense, sabe, de respirar, mas, gente, o mais rápido que você puder fazer também, faça. Porque a gente já viu nesta janela clubes atravessando o Fluminense. E outra, tá? Nem rolou aquela culpa de... o Palmeiras atravessou o Fluminense em relação ao Marlon Freitas porque influenciador divulgou. Não teve isso, não. Foi na boca miúda ali que aconteceu. Então, assim... espero que o Fluminense feche o mais rápido possível e esse jogador venha para nos ajudar. Lendo alguns comentários da galera falando: Thiagão, mas o Denis Boagan, eu mesmo tô me confundindo de tanto que eu troco a pronúncia o tempo todo, né? Ele não é centroavante. Galera, quem fala isso tá totalmente correto, tá? Ele não é centroavante, só que ele tem números de centroavante, é tipo sabor. Brincadeiras à parte. Ele tem números de centroavante, né? Se a gente pegar o Denis hoje, a gente tá falando de um cara de 46 jogos na temporada passada, 32 gols e 12 assistências. Isso aqui não é número de ponta. Porque no dia que o ponta faz isso aqui, ele é o quê? Um dos melhores jogadores do planeta, né? Então, assim, ele já tem números de centroavante. Por quê? Uma das grandes qualidades de Boagan é fazer o quê? Gol. Então, assim, independente se ele vai ser utilizado na ponta do Fluminense ou no meio, ele tem a sua maior característica fazer gols. Olha isso, rapaz. As 3 temporadas dele gigantescas lá em Los Angeles. Então é isso, tá, pessoal? Denis Boagan está aí, né? E o Fluminense está próximo, né? Assim, vamos lá. Thiagão, a negociação pode falhar? Pode. Toda negociação pode falhar, tá? Qualquer. Tu acha que vai falhar dele? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque o jogador quer vir pra cá. E pelo que a gente ouviu, o próprio Thiago Brandão falou isso lá da MLS, que o Los Angeles respeita isso. Porque como ele é um cara que já tem um tempo lá, acho que 4 temporadas, e é um cara que já se entregou muito pelo clube, eles enxergam que tá ok. Se ele quer vir pro Brasil, ele pode vir. Então o que falta é resolver essas questões financeiras. E vamos ser honestos, Los Angeles também não vai vender o peixe de graça, né? Ou facilitar. Eles vão querer tudo que eles podem. E o Fluminense vai ter que dar lá ele. Mas eu acho que é o que vai acontecer, tá? Até porque o Fluminense assinou 20 milhões de euros pro Ares. Meu medo é que isso atrapalhe as negociações também. Eleve o preço do Boagan. Mas eu acho que não vai acontecer isso não. Pelo menos estamos já torcidos. Então, galera, até aqui não foi hoje que o Fluminense anunciou, né? Mas caso aconteça, fique ligado aqui no Hora do Flu, Instagram, TikTok. A gente vai estar trazendo tudo pra você, tá bom? Mas é isso. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Roda a vinheta, vambora. Obrigado, Tom Zé, galera. Lembrando aqui, né, do nosso querido Tom Zé, o designer desse canal. Pô, quero designer, Thiagão. Quero criar um canal no YouTube. Eu quero fazer um designer pra minha empresa. Ó, contato do nosso querido Tom Zé tá aí na descrição desse vídeo e de todos os vídeos do nosso querido designer do Hora do Flu. Beijo no seu coração. Então, fiquem todos bem, meus amigos. Um abraço, boa noite. Valeu.